A palavra de Deus nos diz no Evangelho segundo narrativa de Marcos, no seu capítulo 10, verso 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aqui encontramos este verso muito importante que fala sobre o Filho do Homem. Comprova o serviço esperado que os discípulos tinham que fazer e nos mostra a natureza humana e a natureza divina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o seu serviço. O Evangelho segundo Marcos nos fala muito sobre a palavra servir. A aplicação pessoal deste Evangelho nos mostra o Senhor Jesus Cristo que veio entregar a sua vida por amor de muitos, e este Evangelho ele tem o poder para nos salvar, nos resgatar do pecado. Marcos, ele sublinha a necessidade da fé na pessoa, na mensagem e no poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para aqueles que precisam de uma ajuda. E dessa maneira, Marcos apresenta que todos nós que servimos ao Senhor Jesus Cristo temos que seguir este caminho, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. A palavra resgate dá a ideia de um pagamento que resulta em liberdade e é expressada e só pode ser compreendida através da paixão, dos sofrimentos que o Senhor Jesus Cristo realizou por nós quando veio a este mundo. Os versos 33 e 34 desse capítulo 10 de Marcos dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus, ele então toma essa iniciativa para servir e dar a sua vida em resgate de muito. E isso foi escrito por Marcos. Quem foi Marcos? Marcos foi um jovem, e hoje nós temos aqui na nossa igreja a oportunidade de estarmos realizando mais um congresso dos jovens. E nós temos aqui conosco, nesse dia, 3 jovens que estão aqui servindo ao Senhor, o jovem Vitor, a jovem Alessandra e a jovem Bianca, e o nosso eterno jovem, que é o nosso irmão André, de maneiras que estão aqui servindo ao Senhor. E nós vemos, no caso de João Marco, ele foi um seguidor muito próximo do apóstolo Pedro. Ele teve muita influência do apóstolo Pedro, e isso é muito importante para os jovens, que possam sempre
analisar os exemplos positivos, especialmente na casa do Senhor, e estarem aproveitando o momento de observarem o comportamento, porque o jovem geralmente é um tanto que impulsivo, às vezes não pensa bem nas circunstâncias, nas realidades, e pode, nessa impulsividade, cometer erros. Nós encontramos Pedro, por exemplo, que influenciou muito João Marcos, em primeira epístola, no capítulo 5, verso 13, ele diz assim: a vossa coeleita em Babilônia, provavelmente se referindo à Roma imperial daquele tempo, aonde Pedro, como João Marcos, estavam ali naquela situação de serem perseguidos pelo imperador, especialmente Nero. E ele diz mais na parte B desse verso 13: e meu filho Marcos, a consideração que Pedro tinha por João Marcos. E Marcos, então, pode ter sido convertido através do ministério de Pedro na cidade de Jerusalém. Encontramos o apoio bíblico em Atos, capítulo 12, quando Pedro estava sendo perseguido por Herodes, e a igreja que estava ali em Jerusalém orava por Pedro, porque Tiago já tinha sido morto por Herodes, e a igreja orando na casa da mãe de João. Então, observem, prezados ouvintes, como é importante quando uma casa serve ao Senhor. E no verso 12 do capítulo 12 de Atos diz: e considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. De maneiras que aqui encontramos esse jovem, provavelmente não sabemos a sua idade, mas que teve uma experiência com Deus através de todos aqueles acontecimentos. Tanto é que quando, na primeira viagem missionária, quando a igreja de Antioquia apartou Barnabé e a Saulo, quem fez parte desta comitiva foi João Marcos. E João Marcos, na sua pouca experiência de vida, diante das dificuldades, ele abandonou a comitiva. E isso trouxe, por parte do apóstolo Paulo, uma reprimenda, quando, numa próxima viagem, Paulo teve que contender com Barnabé para que João Marcos não fizesse parte desta comitiva. E nós encontramos mais à frente que este jovem, que agora estava com mais experiência, foi um jovem que mudou o seu comportamento, um jovem que amadureceu. Como é importante quando um jovem vai tomando posições diferentes, amadurece. E agora o próprio apóstolo Paulo, ele vai reconhecer a importância que Marcos tem para o Evangelho. E ele diz assim em 2 Timóteo 4,
verso 11. Só Lucas está comigo, numa necessidade. Ele realmente estava precisando de um apoio de irmãos, preso em Roma, como se fosse um objeto jogado às traças. E ele diz: toma Marcos e traze-o comigo, porque me é muito útil para o ministério. Aqui nós vemos um jovem que deu a volta por cima. Por isso, no ano provavelmente entre 65 e 70, ele vai escrever o importante evangelho que tem o seu nome, aonde a ênfase que Marcos dá para este evangelho é a ação. E o jovem gosta muito de ação. O jovem tem aquela força. E uma das coisas que nos chama a atenção no evangelho de Marcos é o início de todos os versículos. Ele coloca a palavra e subiu ao monte, e nomeou, e para que tivessem, e chamando a si, e os escribas, e quando os seus parentes. Essa palavra é uma palavra que mostra ação imediata. Então, Marcos, ele coloca essa ação imediata de uma maneira muito forte, com muita ênfase no Novo Testamento. Então, o apóstolo Paulo, aliás, Marcos, ele mostra vivacidade. E o jovem tem que ter esta vivacidade para viver o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, nesse dia, nessa manhã, estamos muito felizes de receber aqui conosco esses 3 jovens que vão estar falando para nós do congresso de jovens que vamos ter nessa noite aqui na nossa igreja e amanhã também. Porque o Filho do Homem também não veio para servir, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Senhor, abençoa a nossa juventude, que tenham o exemplo de Marcos, que procurou estar sendo orientado por Pedro, o grande apóstolo, e assim ele teve uma importância muito grande, Senhor, na divulgação do Evangelho. Que esses jovens possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e possam também impactar uma nova geração que está sendo formada. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.